Esse é um erro muito mais grave do que um desvio nas regras gramaticais, como uma acentuação, uma palavra escrita errada. Por quê? Porque o texto muitas vezes fica incompreensível quando se comete esse erro. O critério 3 é a gramática. Todas as bancas invariavelmente cobram gramática. Então aqui, quais são os tópicos no critério gramática? Primeiro, observância das normas gramaticais. Óbvio, eu coloquei alguns aqui que são os principais, que é ortografia, acentuação, pontuação, regência. Mas tem outros, né? Como você sabe, concordância nominal, concordância verbal, crases, colocação pronominal. Há outros tópicos que são cobrados dentro da observância das normas gramaticais. Agora aqui, ó, com relação à avaliação, o que eu faço aqui? Ó? Por que o primeiro erro, ó, você está percebendo aqui que é nota 0, não desconta nenhum ponto? Por que não desconta nenhum ponto? Você vai me dizer assim, mas uma redação de verdade, uma redação inquestionável, ela pode ter um erro gramatical e não descontar nenhum ponto? Sim. Por que isso? Porque, primeiro, se você cometer um erro gramatical apenas, somente um erro, na redação inteira, dificilmente você vai ser reprovado em alguma banca, só porque cometeu um erro. Então isso não vai ser a razão da sua reprovação, não vai. Não vai. A maior parte das bancas tolera um erro porque, às vezes, pode ser por descuido. Por que pode ocorrer um descuido na observância das normas gramaticais? Porque são muitas as regras, muitas. E, às vezes, num momento de tensão, o candidato pode deixar passar mesmo. Por isso, essa também é mais uma razão pela qual, aqui na minha avaliação, você tem 4 possibilidades de errar aqui. É claro que a partir do segundo erro já começa a descontar pontos, como você está vendo aqui. Mas, como são muitas as regras gramaticais, muitos os tópicos da gramática, em que alguém pode cometer um erro, então também a avaliação ela tem que contemplar mais de uma possibilidade. Se o aluno cometer mais de 5 recorrências, zera todo o critério. Mais de 5 recorrências em qualquer um desses 5 tópicos aqui. Qual que é o segundo tópico? Períodos sintaticamente completos. Isso também a maior parte das bancas cobra. O que seria isso? Você fazer uma oração sem um sujeito, por exemplo, ou sem um predicado. Então, sintaticamente ela fica incompleta. É claro que numa oração curta é muito difícil alguém cometer esse erro. Mas em um período composto maior, em que o sujeito é uma oração inteira, o predicado é uma oração inteira, é mais fácil de cometer. Isso é bem comum. É bem comum e digo mais, esse é um erro muito mais grave do que um desvio nas regras gramaticais, como uma acentuação, uma palavra escrita errada. Por quê? Porque o texto muitas vezes fica incompreensível quando se comete esse erro. E essa é a razão pela qual o meu desconto aqui é de 2 pontos. Por quê? Porque esse é um erro grave. Quem comete esse erro não domina a língua portuguesa, não domina. Aliás, não só não domina, como tem sérias dificuldades. O item 3 são períodos morfologicamente completos. O que seria isso? Agora não é mais a ausência de um elemento sintático, como um sujeito, um verbo, um predicado. Não. Agora é uma pequena parte dentro da oração. Às vezes falta um pronome, às vezes falta um artigo, uma parte menor. E essa é a razão pela qual a nota também aqui, o desconto é menor, é de 1 ponto só. Porque o erro ele não é tão grotesco quanto o do item 2. Porém, é um erro. O item 4 é fluência da articulação sintática. O que seria isso? Seriam aqueles alunos que separam, por exemplo, uma oração principal de uma oração subordinada com um ponto. Quando elas podem, às vezes, dependendo da situação, ser separadas com uma vírgula, mas estarem dentro do mesmo período. Mas muitas vezes a fluência sintática ela é quebrada por uma pontuação indevida aqui. Nesse caso, quebra a fluência da articulação sintática e isso também é penalizado. E o item 5 é o respeito às formalidades textuais. Aqui tem mais a ver com aquelas formalidades que são cobradas pela redação dissertativa e que se você não fizer, você vai perdendo pontos também em boa parte das bancas. É colocar aspas quando precisa colocar aspas, tipo em citações, usar siglas em nomes de órgãos, de leis que têm siglas, usar os números da maneira correta, iniciais maiúsculas, todas aquelas formalidades